Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática com o professor Rui Deglan. Nessa oportunidade, nós daremos início ao nosso estudo sobre frações. Então vamos lá. Então primeiro, vamos verificar aqui o conceito de fração. Então toda fração é uma razão. E toda razão é uma divisão. Então, quando nós nos referimos à fração, nós estamos falando de uma divisão. Então, toda fração é uma razão e toda razão é uma divisão. Agora nós veremos os tipos de frações. Tipos de frações. Primeiro, a fração própria. O que é uma fração própria? Então, a fração própria é quando o numerador ele é menor que o denominador. Então, a fração será chamada de própria quando o numerador é menor que o denominador. Então, nós vamos ter um exemplo assim. Vamos ter, por exemplo, 3/5. O 3, que é o numerador, é menor que o denominador. 5/8. O 5, que é o numerador, é menor que o denominador. 9/20. O 9, que é o numerador, é menor que o 20, que é o denominador. Então, quando nós tivermos o numerador menor que o denominador, essa fração ela é chamada de própria. O segundo tipo de fração é a fração imprópria. Quando é que uma fração ela é imprópria? Então, a fração é chamada de imprópria quando ocorre o contrário da própria. O numerador é maior que o denominador. Exemplo, o numerador é maior que o denominador. 7/2. 15/8. 9/4. Então, quando o numerador é maior que o denominador, essa fração ela é chamada de imprópria. E aí temos o nosso terceiro caso, que são a fração aparente. Então, quando é que uma fração é aparente? Uma fração é chamada de aparente quando o numerador divide pelo denominador. Então, a fração é chamada de aparente quando o numerador divide o denominador. Por exemplo, 3/3. 3 é o numerador, divide para o denominador 3. 9/3. 9 é o numerador, divide para o denominador 3. 15/5. 15 é o numerador e divide para 5, que é o denominador. Então, quando nós tivermos uma fração em que o numerador for divisível pelo denominador, essa fração ela é chamada de aparente. E aí nós temos aqui o quarto tipo de fração, que é a fração equivalente. Então, o que é uma fração equivalente? Dizemos que uma fração é equivalente a outra fração quando uma fração é igual a outra.
Então, ser equivalente quer dizer ser igual. Então, se eu pegar aqui, 2/5 e 4/10. Essas duas frações são equivalentes? Elas são, sim, equivalentes. Quer dizer que essas duas frações são iguais. E eu posso encontrar essa equivalência de uma forma muito simples. Eu pego a primeira fração e igualo a segunda fração. E aplico a regra de 3. O 2 que está em cima multiplica o 10 que está embaixo, e o 5 que está embaixo multiplica o 4 que está lá em cima. Então, ficando assim, 2 vezes 10 é igual a 5 vezes o 4. 2 vezes 10 é 20, 5 vezes 4 também é 20. Logo, 20 é igual a 20, isso aqui é uma verdade. Então, quando dizemos que duas frações são iguais, não estamos nos referindo aos numerais 2 igual a 4 e 5 igual a 10, mas ao resultado final dessa operação. O resultado final sempre será igual. Eu posso também encontrar essa equivalência, dizer que 2/5 é igual a 4/10 pela multiplicação. Posso multiplicar aqui por 2. 2 vezes 2, 4. 5 vezes 2, 10. Como também eu posso encontrar essa equivalência pegando a fração maior, que é o 4/10, e dividindo por 2. Então, divide por 2 em cima e embaixo, nós vamos perceber que vai dar 2/5. Então, são as formas de nós encontrarmos a equivalência entre frações. Então, fração própria, quando o numerador é menor que o denominador. Fração imprópria, quando o numerador é maior que o denominador. Fração aparente, quando o numerador é divisível pelo denominador. E fração equivalente, quando eu consigo igualar essas duas frações e obter resultados iguais. Agora nós podemos verificar representação de frações por meio de figuras. Podemos fazer a representação de frações por meio de figura. Por exemplo, a figura 1. Perceba que essa figura 1, eu reparti ela em 4 partes. Essa figura 1 está repartida em 4 partes. E aí eu fiz o rachuramento de 3 dessas partes. Então vamos lá, nessa figura 1, eu posso representar por uma fração de duas formas. Primeira, a parte pintada. Então, a parte pintada ou a parte rachurada. Eu vou observar a primeira coisa em quantas partes essa figura foi dividida. Então, observa que essa figura foi dividida em 4 partes. A quantidade de partes que essa figura for dividida é o denominador. Agora, o numerador vai depender do contexto. Ora, se eu quero a parte pintada, eu vou verificar quantas partes pintadas tem. Então, de todas as 4, eu tenho 3 partes pintadas. Então,
então vai ser 3/4. Agora eu quero aqui a parte não pintada. Então, se eu quero a parte não pintada, então observa, das 4 partes, apenas uma não está pintada. Então, nesse caso, a minha fração é 1/4, 1/4. Então, a parte pintada, 3/4. A parte não pintada, 1/4. Na minha figura 2 agora. Na minha figura 2, vou fazer aqui o rachuramento. Então vamos lá. Primeiro nós vamos relacionar a fração com a parte pintada. Então eu vou conferir em quantas partes essa figura for dividida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. A quantidade de partes que essa figura for repartida é o denominador, tem 16. Agora, dessas 16 partes, eu vou conferir todas que foram pintadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, das 16 partes que foram divididas a figura, 9 estão pintadas. E se eu quiser a parte não pintada, vou pegar o mesmo denominador, que é o 16. Agora, não pintadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 7 partes não pintadas. Então, 9/16 representa a parte pintada. 7/16 representa a parte não pintada. Agora vamos observar que todas essas frações, a quantidade de partes pintadas é sempre menor do que a quantidade de figuras ou a quantidade de partes que essa figura for dividida. Por quê? Porque se eu pintar a mesma quantidade de partes que foram divididas, vai dar o inteiro, a fração inteira. Então, se eu pegasse aqui, por exemplo, e pintasse as 4 partes, então a figura foi dividida em quantas partes? 4. Quantas estariam pintadas? 4 também, ficaria 4/4, que seria um inteiro. Nesse caso, a fração estaria ainda na sua forma inteira. Agora vamos para a figura 3. Vou pegar agora. Deixa eu essa aqui, ó. A figura foi dividida em 4 partes, então o denominador é 4. Quantas partes estão pintadas? Apenas uma. Então, uma parte das 4. Então, essa fração aqui é 1/4. Uma parte das 4. E agora, não pintada. Não pintada, nós temos 3. Ó. Então, ficaria assim, 3/4. Então, 1/4 representa a fração ou a parte pintada. E 3/4 representa a fração ou a parte não pintada.
Agora nós veremos a representação da fração mista. Representação da fração mista. Primeiro, o que é uma fração mista? Uma fração é chamada de mista quando ela é composta de uma parte inteira, mais uma parte fracionária. Então, dizemos que uma fração ela é chamada de mista quando ela é composta de duas partes. Temos uma parte inteira e uma parte fracionária. Então, nós podemos fazer a representação dessa fração mista. Então, vamos lá. Se eu tenho aqui, por exemplo, exemplo 1, eu tenho 2 inteiros e 1 quarto. Outro tipo de fração, 3 inteiros e 2 quintos. Outro tipo de fração, 1 inteiro e 4 sétimos. Então, como é que eu representaria essa fração mista do exemplo 1? Então, como é que ficaria essa figura 1? 2 inteiros e 1 quarto. Eu vou olhar para a fração, a minha fração, e vou olhar para o meu denominador. Meu denominador é 4. Quer dizer que a minha fração ela foi dividida em 4 partes. Então, eu vou pegar assim, ó. Vou pegar qualquer figura e dividir ela em 4 partes. Vou pegar aqui. Vou fazer aqui o rachuramento. Como são 2 inteiros, eu vou fazer 2 frações preenchidas. Aqui vai representar um inteiro. Inteiro. Aí vou fazer outro quadradinho desse. Dividir novamente em 4 partes. Ó. E rachurar todo, preencher. Um inteiro mais outro inteiro. Então, são 2 inteiros. Ó. Um inteiro mais um inteiro. E mais 1 quarto. Vou fazer um terceiro quadradinho. Ó. Fazer um terceiro quadradinho. Só que desse terceiro quadradinho, vou dividir em 4 partes. Eu vou pegar apenas uma parte, porque é 1 quarto. Então, uma parte das 4. Então, vou rachurar apenas uma. Então, essa fração aqui, ó, é 4 quartos. Essa aqui também é 4 quartos, porque está toda preenchida. Foi dividida em 4 partes, é o denominador, estão pintadas a 4. E aqui é 1 quarto. Então, se eu tenho aqui 4 quartos mais 4 quartos, ó, 4 quartos é 4 dividido para 4 dá 1. 4 quartos, 4 dividido para 4 dá 1. Então, eu pego esse mais esse, ó. Observa, quando eu juntar essas duas aqui, 1 inteiro mais 1 inteiro vai dar 2 inteiros, mais 1 quarto. Então, aí seria a representação, 1 inteiro daqui, mais 1 inteiro daqui, vai fazer 2 inteiros, mais 1 quarto. Então, eu leio 2, 1 quarto. Então, isso aqui é a minha fração, a representação da minha fração mista, por meio de uma figura. Como eu representaria essa fração 3, 2 quintos?
3 2/5 quer dizer 3 inteiros e 2/5. Então, figura 2. Vamos para a figura 2. Eu novamente vou olhar para a minha fração e vou verificar o denominador. O denominador é 5, quer dizer que a minha figura ela tem que ser dividida em 5 partes. Vou fazer aqui ó, um retângulozinho. Vou dividir em 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. Ó. Vou pegar outro. São 3. 1, 2, 3, 4, 5. Mais outro. Vou fazer aqui, ó. Então, são 3 inteiros, ó, 3 inteiros e mais 2/5. Eu faço mais um desenho aqui, ó. 2, 3, 4, 5. Ó, 5. Pronto. Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos rachurar. São 3 inteiros, então essas 3 aqui tem que estar inteiras, as 3 figuras. Eu vou fazer o rachuramento. Preencher totalmente. Faz o rachuramento. Agora a terceira também preenchendo totalmente. Pronto, preenchemos as 3 primeiras. Aí na quarta figura eu vou preencher apenas 2 partes das 5. Das 5 partes, só 2. Então eu preencho 2. Pronto. Então aqui perceba que foi dividido em 5 partes e todas as 5 estão preenchidas, então é 5/5. Aqui também é 5/5. E aqui também é 5/5. E aqui das 5 apenas 2 estão preenchidas. Então, 5/5, 5 dividido para 5 dá 1. 5 dividido para 5 dá 1. 5 dividido para 5 dá 1. Então tem um daqui, mais um daqui, mais um daqui. Então é 1, mais 1, mais 1, mais 2/5. Ó. Aí vai ficar o quê? 1 mais 1, 2 mais 1, 3, 3, 2/5. Então essa é a representação da figura 2. E como é que ficaria a representação dessa fração 3? Então ficaria como assim? Eu vou olhar, é 1 inteiro e 4/7. Ou seja, 1 inteiro, 4/7. A minha figura ela vai ter que ser dividida em 7 partes, porque o meu denominador aqui é 7. Então como é que ficaria essa fração? Vou fazer um retângulozinho também para representar. Ficar assim.
5, 6, 7. É só um inteiro, né? E da outra 4. Vamos fazer aqui duas figuras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, apenas uma parte inteira, então eu vou preencher essa aqui totalmente. Preencher totalmente, ó. E dessa outra aqui eu vou preencher apenas 4. Das 7 eu vou preencher 4. Então, 1, 2, 3 e 4. Então aqui a figura foi dividida em 7 partes, estão preenchidas 7, então 7 sétimos. A figura foi dividida aqui em 7 partes, estão preenchidas 4, das 7, 4. Então vai ficar 7 sétimos, vai dar 1, vai ficar 1 mais esse 4 sétimos. Então juntando essas duas partes, vai ficar 1 inteiro e 4 sétimos. Então dessa forma nós podemos representar por meio de uma figura uma fração mista. Então eu vou verificar quantas partes inteiras tem essa fração. Eu vou fazer a figura. E para eu saber a quantidade de partes que essa figura vai ser repartida, é só olhar para o denominador da minha fração. Então olhando para o denominador da minha fração, eu consigo determinar em quantas partes essa figura ela fora dividida. Então, gente, essa foi a nossa aula inicial. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Espero também ter sido bastante claro. Se vocês gostaram dessa aula, deixa aí o seu like, deixa o seu comentário. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva. E até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.